patrão, dono da casa, põe o pé no seu bater. Põe o pé no seu bater. Venha ver o seu terreiro, como está cheio de gente. Como está cheio de gente. Meu patrão, dono da casa, não pensei que é muita gente. Não pensei que é muita gente. É só eu, meus companheiros e os três ex dos O reisado é um fenômeno social, uma prática muito interessante de celebração, né, que tem uma origem profana e religiosa, né? O lado religioso é exatamente o nascimento de Cristo, né? Então seria a manifestação desse menino Deus, né? A igreja chama de Epifania, que é o momento da apresentação, né? Aquela cena de mostrar que eis nasceu um menino e tal. E na cultura popular é uma festa, né? Ela tem um caráter ritual, uma festa que vai ganhando contornos bem interessantes no Brasil. Então aí começou, tinha o reisado, não era como hoje, que o reisado hoje aqui na Boa Hora é muito. Eu mais lá do outro lado, às vezes aparecia às vezes tinha um reisado lá e outro aqui, às vezes o daqui ia para lá, o de lá vinha para cá, e era assim esse movimento. E aí eu fui tomando entendimento com o reisado e toda a vida eu gostei do reisado. E meu pai, todos os anos ele botava, ele chamava o reisado que nós morava num recanto meio recuado, mas o pessoal ia lá porque ele chamava, né, porque a gente gostava. E aí eu fui dando aquela continuidade, e quando chegou das eras de 80 para cá, aí foi que eu entrei mesmo no reisada direto, viu? Porque eu já tinha entendimento, foi antes que eu comprei uma sanfona para me aprender, acompanhar mesmo reisada, ajudando os pagadores de promessa, né? E aí eu continuei. E é uma profissão que eu gosto de fazer. Nesse sincretismo brasileiro, religioso, o Santos Reis já é um santo, né? Ou seja, a gente tem isso, as cantadeiras levam o Santo Reis na frente. O que é o Santo Reis? É esse presépiozinho. Então eu associo que esse reisado, a origem dele, é uma celebração, né, digamos, dessa epifania, dessa brincadeira, né? E ao longo do tempo vai tomando esses contornos, né? Então, assim, se a gente fosse pegar só pelo lado religioso, né, seria a epifania, essa festa da apresentação do menino, né? Ou seja, dessa manifestação de Deus. Mas a cultura popular é muito mais ampla, né? Muito maior, assim, em termos de prática social, de ter envolvimento da população. Então, esse enredo do reisado ele vai surgir também como forma de, a gente chama na antropologia de renovação, né, que é o ritual de passagem. Abaixo de Deus e Nossa Senhora, para mim, é o santo mais que eu me agarro, pego com ele, é Cristo Rei, porque é o santo do milagre da Boa Hora. Hoje todo mundo aqui, os pagadores de promessa estão aí para provar o que eu estou lhe dizendo. O meu olho baixou a visão, minha visão não voltava mais, que era glaucoma. Eu tinha atacado a glaucoma. Bem, aí eu vim embora depois da operação, vim embora. Quando cheguei aqui eu não conhecia a minha casa, não conheci ninguém, não sabia nem onde estava também, se era na Boa Hora ou se eu ainda estava em Teresina. Aí me atacou a tal depressão. Essa depressão me tirou do sentido, me causou problema sério, eu quis tirar minha vida, andei por aí, por baixo dos pau com a corda na mão, por dentro dos quartos. Queria tirar minha vida de qualquer jeito, porque eu não queria viver sem enxergar. Para mim não tinha sentido viver sem enxergar. Mas
minha mulher fez uma promessa com o Santo Rei que eu tirasse aquilo da cabeça, que embora eu ficasse cego, mas que eu não queria que eu fizesse aquilo, que eu fizesse a besteira que eu estava pensando. Aí, dessa promessa, eu disse para ela, não faça essa promessa que nós não pagamos, porque eu não vou pagar a promessa depois de cego. Não, mas você não é cega não, o médico não dá garantindo 20% da sua visão, você vai ficar bom, você vai melhorar. Aí me conformaram, o padre Alain me deu muito conselho também. Bem, aí ela fez a promessa, que é exatamente essa promessa que chegou o dia que eu pedi a Santo Reis que me desse pelo menos 2 anos mais de vida, eu enxergando menos a claridade do sol, o dia, conhecer as pessoas assim, pelo menos com a fala, pela fala, enxergasse um carro passando, um motor, que não perdesse minha visão por completo. Isso aconteceu. Santo Rei me segurou e eu não perdi minha visão por completo. Você me desculpe, ou desculpa queira me dar. Eu só não mandei a seu gosto, é porque o tempo não dá. O Alfredo já me chamou, tá vexado pra danar. Ele já veio, foi me dizer, e tem 4 pra tirar. Eu já entrei no sacrifício da promessa. Já está tudo arrumado, está tudo pronto. Eu vou pagar minha promessa com fé em Deus. Vou acompanhar a promessa, sem enxergando pouco. Mas contratei um grupo muito parente, muito amigo, que é o grupo que só se chama Maria Joaquina. É o grupo da Maria Joaquina. E eu contratei, por que eu contratei? Porque eu era cego, não ia botar só gente estranha para mim andar acompanhando na minha promessa. Eu queria a minha família, que era a minha família mais aproximada de Reisado aqui, era eles. Mas naquele tempo não tinha Reisado como hoje não. Naquele tempo a gente ficava num montão de areia que tinha assim, numa passagem que tinha uns montão de areia, sabe? A gente ficava escutando. Onde é que tá o Reisado? A gente viu uma voz longe, aí a gente ia por aquela voz, até chegar lá. Bem pouquinho Reisado naquele tempo. Eu para me assistir a morte do boi, eu levava para outra comunidade, por exemplo, na casa do compadre meu, compadre Mundim, que era para mim repartir as comidas. Eu era muito jeitosa para isso. Ele disse, comadre, você é obrigado a ir. Como é que eu vou? Não tem jeito. Aí ele ajeitava nesse tempo não tinha carro. Ajeitava um jumento com os jacais, né, e botava o menino dentro e a gente tocava no mundo. Muito bom naquele tempo o Reisado. Não dava jeito, né? Não tinha tanta gente. Então o Reisado da Boa Hora, né, com toda a sua característica, né, de andar só com o boi, de ter vários reisados ao mesmo tempo numa cidade, né, num campo assim. Então imagina essas energias se cruzando, né? Eu acho que rola uma coisa muito interessante em termos espiritual, né? E que eu acho que vale a pena a gente focar o olhar aí. Ninguém vai entender muito, né? Mas eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. E tem muita gente que diz que aqui que a gente não tira reis por promessa. Eu não acredito que uma pessoa vá se compromissar uma despesa de 14, 15 mil para não pagar uma promessa de reisado, né? Porque eu pelo menos não vou entrar num compromisso de trabalho, gastar 15 mil contos sem ter, porque não tira nas casas, não faz esse dinheiro. Você tem que estar pelo menos com 5 mil guardados para cumprir uma promessa de 15 mil. Viu? Então tem muita gente que diz isso. Eu não digo uma história dessa, né? De maneira nenhuma, porque eu tenho muita fé. E eu acredito que as pessoas que entram num compromisso desse é porque ele fez a promessa com aquela fé e ele foi valido com a ajuda de Deus, né? A promessa mais difícil é de Santo Reis. Graças a Deus eu estou me livrando sem fazer ela, né? Em toda a minha vida, nos 61 anos de idade, que eu me lembro, eu só perdi reisado 2 anos. Um ano foi o ano que o papai morreu, em 1977. E o outro ano foi um ano, em 10 anos que eu morei na Bahia, perdi o primeiro ano que eu fui para lá, né? Mesmo sem ter direito nunca tive férias no mês de janeiro, mas eu sempre dava um jeito, né?
ficava no decorrer, passava o ano todinho trabalhando horas extras, trabalhando sexta-feira santa, trabalhando, fazendo plantão para outras pessoas, trabalhando no lugar de alguns colegas para mim. E aí eu levava mais um atestado, né? Na época que a gente começou a fazer os boinhos, era naquela cordinha de tucum. A gente tirava a imbirinha no mato, tirava as imbiras, fazia as cordinhas, fazia as 60 braças de cordinha que a gente dava para amarrar um boi. Mas isso era um instrumento, isso estragava as mãos, a gente tinha que passar ela na cera de abelha. Era um trabalho mesmo árduo mesmo, um trabalho pesado. Mas aí depois, foi isso que eu falo, a técnica mudou, eu vi que como era que a gente... Aí eu usei até o meio dessas seringas de moto, essas borrachas que chamam cama de asinho de moto. Aí eu digo, vou começar a utilizar. Eu comecei até a recardar elas para a gente poder até ajudar o meio ambiente também, né? A gente vai trazendo, em vez dela ser grande, passar muito tempo, a gente divide ela em miudinho, daqui a um pouco ela tá, né? Aí eu comecei a usar ela. E foi que deu bom. Deu bom. Então daí vem. E eu também, o que acompanhava naquela época era só a esteira, que é feita tudo natural, do coco, né? Do pé de coco babaçu, tirada ela. Faz a esteira e põe em cima. E aí a gente botava o pano e pronto, o boi saía. Quando o careta ia brigar com o boi, que era fazer aquela brincadeira que eles gostavam de ajudar, aí o que fazia? Quando eles batiam nele, era essa batida pancada, né, que desagradava. Pá, tá, aí eu digo, meu, vamos mudar esse jeito. Aí foi a hora que a gente procurou o mercado, né, e a gente encontrou a facilidade melhor. A gente trabalha com a espruma, né, porque isso aí já é coisa, já ajuda a confortar. Aí a gente já também trabalha com bastante brilho, porque naquela época mais só era essa tintazinha de tecido. E hoje, assim, quando a gente vê que o mercado tem muita novidade boa, que serve, que a gente trabalha também com brilho, e isso é que a gente vai lá e faz uma pesquisa e diz, essa aqui dá, essa aqui não dá, joga pra... Então, o mercado está oferecendo também muita coisa para a gente fazer as coisas boas. Uma paixão de criança que eu tinha. De criança, quando eu tomei entendimento que eu vi os outros tocar, para mim, aquilo ali era o maior prazer do mundo que eu tinha, de aprender a fazer aquele serviço, mas meu pai não deixou. Eu de novinho não deixou. Aí eu me casei, depois de casado, foi que meus filhos já tudo nascido, foi que eu continuei, que eu pude comprar uma sanfona para mim. Aí eu comprei e fui batendo cabeça e aprendi a tocar risada. Meu pai era plantador de cana e tinha uma fábrica. E nós ia buscar boi lá no Campo Maior para amansar. E veio um boi muito bonito que eu botei o nome de ramalhete. Esse ramalhete era tão carinhoso que na hora que o papai se levantava para encangar o boi, para meter no engenho, para começar a fazer a moagem, o primeiro boi que ele chamava era pelo ramalhete. Então por isso que o ramalhete continua dentro de mim. Eu estando com o boi ramalhete, meu pensamento, eu estou com meu pai perto de mim. Por causa da vida que nós tínhamos junto e este boi que nos acompanhou por uns 10 anos. Veio muito boi, mas o ramalhete nunca saiu do pé do nosso engenho. Na hora que o papai chama ramalhete, ele estava em pé. É por isso que ele é ramalhete, em memória de meu pai. No caso do reizado da Boa Hora, é uma tradição bem assim, interessante, eles só levam o boi, né, e os caretas, aí a gente já faz outro foco, né, que é o sapateado dos caretas, por exemplo, é o que chama atenção, né, no reizado da Boa Hora, além de, logicamente, toda a história da promessa. Normalmente os mascarados são vistos como a figura do mal. Eles não são a figura do bem. Normalmente a nomenclatura oficial
né, da Europa, os costumes, a história tradicional do reizado, ela conta que os mascarados eram para representar soldados que aceitaram Jesus, ou que de alguma forma, em algum aspecto, a figura do mal, né? Tanto o motivo daquela máscara ser... Normalmente as crianças nos 2 primeiros anos elas se assustam com aquele aspecto do cara. E lá em Boa Hora houve uma ressignificação desses personagens. Um tempo o Mané Neto, um comerciante muito antigo que tem lá, me disse assim: tu lembra que tu foi careta quando tu era criança? Que tu fez uma presepada lá em casa, tu amarrou, eu disse assim: Manel, eu nem me lembrava disso. Tu amarrou um pano branco na perna, que tu sempre foi assim meio mole para sapatear, e aí eu ficava com vergonha dos meus 2 colegas que eram muito bons. Aí o que é que eu fiz? Eu armei isso aí com ele mesmo. Aí eu amarrava um pano na minha perna, como eu era muito ruim para sapatear, né? Eu não tinha muita força nas pernas, e eu gostava demais do reizado, o que mais gostava era de sapatear, dos caretas. Aí eu amarrei um pano, aí eu ia sapatear e aí não fazia nada. Aí o dono da casa reclamava, eu levantava o palhaço e dizia assim: olha, como é que eu vou sapatear que eu estou com minha perna? Eu levei uma queda e adoeci da perna. Aí amarrei até um pano. Mas porque eu não fazia era prestar mesmo, não servia. Olha, o boi é ele que ajuda a mimar a festa de Santos Reis. Na verdade, o milagroso é o santo, né? Mas como foi um tipo de... Se juntou um grupo e o boi está no meio. E sem o boi o reizado não tem quase a graça. Só o santo passa, a gente paga a esmola. Mas quando bota o boi para brincar, você vê o público levantar. Parece que o povo aprovou mesmo foi a dança do boi. E isso que está continuando, viu? E há interessante, na cultura popular, um jogo de palavras muito legal, que isso me interessa, né? Que entra a poesia, que são as loas, que os caretas dizem, né? Os caretas, quando estão cantando, noutros reizados, no caso da Boa Hora, eles usam os versos, né, para poder conquistar a pessoa a pagar. Acho que a gente já percebeu isso, né? Que quanto melhor é o careta no seu linguajar, na sua performance de falar os versos, ele pode conquistar o dono da casa a pagar melhor, né, aquilo. Então, tudo isso é um jogo que não é só o dinheiro, né? É também a astúcia que entra, a arte, né? A arte do improviso, a capacidade de ter o time, né? De dizer a coisa, a piada na hora certa. Isso fora do contexto não teria nenhum sentido, né? Ficaria ridículo, né? Então, todos esses são elementos do reizado. Eu nunca precisei vexar. E a recado não é essa. E é a gente planejar. E vamos lá, meus companheiros. E vamos todos devagar. Que a maior emoção que eu vou sentir é no encerramento da morte do boi. Porque talvez seja o último ano que eu tire reis. Agora eu quero que Deus me dê mais anos para eu receber mais pagador de promessa. Mas talvez de reizado mesmo, que eu vá enfrentar com esse sacrifício, talvez seja meu último ano. Não pedindo que queira morrer, dizendo que quero ter mais 10 ou 20 anos de vida para me receber reizado na minha casa. Quantos vier e eu puder pagar, eu botar. A morte do boi simboliza um final com êxito, né? Finalizou a morte do boi, deu tudo certo, o tirador de promessas conseguiu pagar a promessa dele. Eu vi isso o tempo todo quando eu pesquisei o reizado, né? Quando termina a festa, eles estão cansados, mas renovados. Aí eles estão preparados para enfrentar mais um ano. Quando chega no ciclo natalino daquele ano, eles saem em retirada, né? Por isso que o nome é tirar reizado. Eu acredito que é retirar, que é de sair. O reizado sai da casa e vai visitar outras casas. É como se a gente deixasse um pouco nós mesmos e caísse no mundo.